Não me parece, acho os versos perfeitos. Sim, eu creio que. Versos de Marujo. De Marujo poeta. Ele levantou os ombros, olhou para o papel, e tornou a recitar a composição, mas já então sem tremuras, acentuando as intenções literárias, dando relevo às imagens e melodia aos versos. No fim, confessou-me que era a sua obra mais acabada. Eu disse-lhe que sim, ele apertou-me muito a mão e predisse-me um grande futuro. 20. Bacharelo-me. Um grande futuro. Enquanto esta palavra me batia no ouvido, devolvia eu os olhos, ao longe, no horizonte. Misterioso e vago. Uma ideia expelia outra, a ambição desmontava Marcela. Grande futuro? Talvez naturalista. Literato, arqueólogo, banqueiro, político, ou até bispo. Que fosse, uma vez que fosse um cargo, uma preeminência. Uma grande reputação, uma posição superior. A ambição, dado que fosse águia, quebrou nessa ocasião o ovo, e desvendou a pupila fulva e penetrante. Adeus, amores. Adeus, Marcela. Dias de delírio, joias sem preço, vida sem regime, adeus. Cá me vou às fadigas e a glória, deixo-vos com as calcinhas da primeira idade. E foi assim que desembarquei em Lisboa e segui para Coimbra. A universidade esperava-me com as suas matérias árduas, estudei-as muito mediocremente, e nem por isso perdi o grau de bacharel, deram-mo com a solenidade do estilo, após os anos da lei, uma bela festa que me encheu de orgulho e de saudades. Principalmente de saudades. Tinha eu conquistado em Coimbra uma grande nomeada de folião, era um acadêmico estroina, superficial, tumultuário e petulante, dado às aventuras, fazendo romantismo prático e liberalismo teórico, vivendo na pura fé dos olhos pretos e das constituições escritas. No dia em que a universidade me atestou, em pergaminho, uma ciência que eu estava longe de trazer arraigada no cérebro, confesso que me achei de algum modo logrado, ainda que orgulhoso. Explico-me, o diploma era uma carta de alforria, se me dava a liberdade, dava-me a responsabilidade. Guardei-o, deixei as margens do Mondego, e vim por ali fora assaz desconsolado, mas sentindo já uns ímpetos, uma curiosidade, um desejo de acotovelar os outros, de influir, de gozar, de viver, de prolongar a universidade pela vida adiante. 21. O almocreve. Vai então, empacou o jumento em que eu vinha montado, fustiguei-o, ele deu 2 corcovos, depois mais 3, enfim mais um, que me sacudiu fora da sela. Com tal desastre, que o pé esquerdo me ficou preso no estribo. Tento agarrar-me ao ventre do animal, mas já então, espantado, disparou pela estrada fora. Digo mal, tentou disparar, e efetivamente deu 2 saltos, mas um almocreve, que ali estava, acudiu a tempo de lhe pegar na rédea e detê-lo, não sem esforço nem perigo. Dominado o bruto, desvencilhei-me do estribo e pus-me de pé. Olhe do que vós me se escapou, disse o almocreve. E era verdade, se o jumento corre por ali fora, contundia-me. Deveras, e não sei se a morte não estaria no fim do desastre. Cabeça partida, uma congestão, qualquer transtorno cá dentro. Lá se me ia a ciência em flor. O almocreve salvara-me talvez a vida, era positivo, eu sentia-no no sangue que me agitava o coração. Bom almocreve. Enquanto eu tornava a consciência de mim mesmo, ele cuidava de consertar os arreios do jumento. Com muito zelo e arte. Resolvi dar-lhe 3 moedas de ouro das 5 que trazia comigo, não porque tal fosse o preço da minha vida, essa era inestimável, mas porque era uma recompensa digna da dedicação com que ele me salvou. E está dito, dou-lhe as 3 moedas. Pronto, disse ele, apresentando-me a rédea da cavalgadura. Daqui a nada,
respondi, deixa-me, que ainda não estou em mim. Ora qual? Pois não é certo que ia morrendo? Se o jumento corre por aí fora, é possível, mas, com a ajuda do Senhor, viu vosmecê que não aconteceu nada. Fui aos alforjes, tirei um colete velho, em cujo bolso trazia as 5 moedas de ouro, e durante esse tempo cogitei se não era excessiva gratificação, se não bastavam 2 moedas. Talvez uma. Com efeito, uma moeda era bastante para lhe dar estremeções de alegria. Examinei-lhe a roupa, era um pobre diabo, que nunca jamais vira uma moeda de ouro. Portanto, uma moeda. Tirei-a, vi-a reluzir à luz do sol, não a viu o almocreve. Por quê? Eu tinha-lhe voltado as costas, mas suspeitou talvez, entrou a falar ao jumento de um modo significativo, dava-lhe conselhos, dizia-lhe que tomasse juízo, que o senhor doutor podia castigá-lo, um monólogo paternal. Valha-me Deus! Até ouvi estalar um beijo, era o almocreve que lhe beijava a testa. Olé! Exclamei. Queira vosmecê perdoar, mas o diabo do bicho está a olhar para a gente com tanta graça. Ri-me, hesitei, meti-lhe na mão um cruzado em prata. Cavalguei o jumento, e segui a trote largo, um pouco vexado. Melhor direi um pouco incerto do efeito da pratinha. Mas a algumas braças de distância, olhei para trás, o almocreve fazia-me grandes cortesias, com evidentes mostras de contentamento. Adverti que devia ser assim mesmo, eu pagará-lhe. Bem, pagará-lhe talvez demais. Meti os dedos no bolso do colete que trazia no corpo e senti umas moedas de cobre, eram os vinténs que eu devera ter dado ao almocreve, em lugar do cruzado em prata. Porque, enfim, ele não levou em mira nenhuma recompensa ou virtude, cedeu a um impulso natural, ao temperamento, aos hábitos do ofício, acresce que a circunstância de estar, não mais adiante nem mais atrás, mas justamente no ponto do desastre, parecia constituí-lo simples instrumento da providência, e de um ou de outro modo, o mérito do ato era positivamente nenhum. Fiquei desconsolado com esta reflexão. Chamei-me pródigo, lancei o cruzado à conta das minhas dissipações antigas, tive, por que não direi tudo, tive remorsos. 22. Volta ao rio. J. O mento de uma figa, cortaste-me o fio às reflexões. Já. Agora não digo o que pensei dali até Lisboa, nem o que fiz em Lisboa, na península e em outros lugares da Europa, da velha Europa, que nesse tempo parecia remoçar. Não. Não direi que assisti às alvoradas do romantismo, que também eu fui fazer poesia efetiva no regaço da Itália, não direi coisa nenhuma. Teria de escrever um diário de viagem e não umas memórias, como estas são, nas quais só entra a substância da vida. Ao cabo de alguns anos de peregrinação, atendi às súplicas de meu pai, vem, dizia ele na última carta, se não vieres depressa, acharás tua mãe morta. Esta última palavra foi para mim um golpe. Eu amava minha mãe, tinha ainda diante dos olhos as circunstâncias da última bênção que ela me dera, a bordo do navio. Meu triste filho, nunca mais te verei, soluçava a pobre senhora apertando-me ao peito. E essas palavras ressoavam-me agora, como uma profecia realizada. Note-se que eu estava em Veneza, ainda recendente aos versos de Lord Byron, lá estava, mergulhado em pleno sonho. Revivendo o pretérito, crendo-me na Sereníssima República. É verdade, uma vez aconteceu-me perguntar ao locandeiro se o Doge ia a passeio nesse dia. Que Doge, senhor mio? Caí em mim. Mas não confessei a ilusão, disse-lhe que a minha pergunta era um gênero de charada americana, ele mostrou compreender, e acrescentou que gostava muito das charadas americanas. Era um locandeiro. Pois deixei tudo isso,
o locandeiro, o doge, a ponte dos suspiros, a gôndola, os versos do Lorde, as damas do Rialto, deixei tudo e disparei como uma bala na direção do Rio de Janeiro. Vim. Mas não alonguemos este capítulo. Às vezes, esqueço-me escrever, e a pena vai comendo papel, com grave prejuízo meu, que sou autor. Capítulos compridos quadram melhor a leitores pesadões, e nós não somos um público infolio. Mas em 12, pouco texto, larga margem, tipo elegante, corte dourado e vinhetas. Não alonguemos o capítulo 23. Triste, mas curto. Não nego que, ao avistar a cidade natal, tive uma sensação nova. Não era efeito da minha pátria política. Era o do lugar da infância, a rua, a torre, o chafariz da esquina, a mulher de mantilha, o preto do ganho, as coisas e cenas da meninice, buriladas na memória. Nada menos que uma renascença. O espírito, como um pássaro, não se lhe deu. Da corrente dos anos, arrepiou o voo na direção da fonte original, e foi beber da água fresca e pura, ainda não mesclada do enxurro da vida. Reparando bem, há aí um lugar comum. Outro lugar comum. Tristemente comum, foi a consternação da família. Meu pai abraçou-me com lágrimas. Tua mãe não pode viver, disse-me. Com efeito, não era já o reumatismo que a matava, era um cancro no estômago. A infeliz padecia de um modo cru, por quê? O cancro é indiferente às virtudes do sujeito, quando rói. Roer é o seu ofício. Minha irmã Sabina, já então casada com o Cotrim, andava a cair de fadiga. Pobre moça! Dormia 3 horas por noite, nada mais. O próprio tio João estava abatido e triste. Eusébia e algumas outras senhoras lá estavam também, não menos tristes e não menos dedicadas. Meu filho! A dor suspendeu por um pouco as tenazes, um sorriso alumiou o rosto da enferma, sobre o qual a morte batia a asa eterna. Era menos um rosto do que uma caveira, a beleza passará, como um dia brilhante, restavam os ossos, que não emagrecem nunca. Mal poderia conhecê-la, havia 8 ou 9 anos que nos não víamos. Ajoelhado, ao pé da cama, com as mãos dela entre as minhas, fiquei mudo e quieto, sem ousar falar, porque cada palavra seria um soluço, e nós temíamos avisá-la do fim. Vão. Temor. Ela sabia que estava prestes a acabar, disse-mo, verificamo-lo na seguinte manhã. Longa foi a agonia, longa e cruel, de uma crueldade minuciosa, fria, repiçada, que me encheu de dor e estupefação. Era a primeira vez que eu via morrer alguém. Conhecia a morte de outiva, quando muito, tinha-a visto já petrificada no rosto de algum cadáver, que acompanhei ao cemitério, ou trazia-lhe a ideia embrulhada nas amplificações de retórica dos professores. De coisas antigas, a morte aleivosa de César, a austera de Sócrates, a orgulhosa de Catão. Mas esse duelo do ser e do não ser, a morte em ação, dolorida, contraída, convulsa, sem aparelho político ou filosófico, a morte de uma pessoa amada, essa foi a primeira vez que a pude encarar. Não chorei, lembra-me. Que não chorei durante o espetáculo, tinha os olhos estúpidos, a garganta presa, a consciência boquiaberta. Que uma criatura tão dócil, tão meiga, tão santa, que nunca jamais fizera verter uma lágrima de desgosto, mãe carinhosa, esposa imaculada, era. Força que morresse assim, trateada, mordida pelo dente tenaz de uma doença sem misericórdia. Confesso que tudo aquilo me pareceu obscuro, incongruente, insano. Triste capítulo, passemos a outro mais alegre. 24, curto, mais alegre. Fiquei prostrado. E contudo era eu,
nesse tempo, um fiel compêndio de trivialidade e presunção. Jamais o problema da vida e da morte me oprimira o cérebro. Nunca até esse dia me debruçara sobre o abismo do inexplicável. Faltava-me o essencial, que é o estímulo, a vertigem. Para lhes dizer a verdade toda, eu refletia as opiniões de um cabeleireiro, que achei em Módena, e que se distinguia por não as ter absolutamente. Era a flor dos cabeleireiros, por mais demorada que fosse a operação do toucado, não enfadava nunca ele. Intercalava as penteadelas com muitos motes e pulhas, cheios de um pico, de um sabor. Não tinha outra filosofia. Nem eu. Não digo que a universidade me não tivesse ensinado alguma. Mas eu decorei-lhe só as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto. Tratei-a como tratei o latim, embolsei 3 versos de Virgílio, 2 de Horácio, uma dúzia de locuções morais e políticas, para as despesas da conversação. Tratei-os como tratei a história e a jurisprudência. Colhi de todas as coisas a fraseologia, a casca, a ornamentação. Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho. E realço a minha mediocridade, advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz a consciência, e o melhor da obrigação é quando, à força de embaçar os outros, embaça-se um homem a si mesmo, porque em tal caso poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa, e a hipocrisia, que é um vício hediondo. Mas, na morte, que diferença! Que desabafo! Que liberdade! Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lantejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se. Confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser. Por quê? Em suma, já não há vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem conhecidos, nem estranhos, não há plateia. O olhar da opinião. Esse olhar agudo e judicial, perde a virtude, logo que pisamos o território da morte. Não digo que ele se não estenda para cá e nos não examine e julgue, mas a nós é que não se nos dá do exame nem do julgamento. Senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados 25. Na Tijuca. Ui! Lá me ia a pena escorregar para o enfático. Sejamos simples, como era simples a vida que levei na Tijuca, durante as primeiras semanas depois da morte de minha mãe. No 7º dia, acabada a missa fúnebre, travei de uma espingarda, alguns livros, roupa, charutos, um moleque, o Prudêncio do capítulo 11, e fui meter-me numa velha casa de nossa propriedade. Meu pai forcejou por me torcer a resolução, mas eu é que não podia nem queria obedecer-lhe. Sabina desejava que eu fosse morar com ela algum tempo, 2 semanas, ao menos. Meu cunhado esteve a ponto de me levar a fina força. Era um bom rapaz este Cotrim, passará de estroina. Circunspecto. Agora comerciava em gêneros de estiva, labutava de manhã até à noite, com ardor, com perseverança. De noite, sentado à janela, a encaracolar as suíças, não pensava em outra coisa. Amava a mulher e um filho, que então tinha, e que lhe morreu alguns anos depois. Diziam que era avaro. Renunciei tudo, tinha o espírito atônito. Creio que por então é que começou a desabotoar em minha hipocondria, essa flor amarela, solitária e mórbida, de um cheiro inebriante e sutil. Que bom que é estar triste e não dizer coisa nenhuma. Quando esta palavra de Shakespeare me chamou a atenção, confesso que senti em mim um eco delicioso. Lembra-me que estava sentado, debaixo de um tamarineiro,
com o livro do poeta aberto nas mãos, e o espírito ainda mais cabisbaixo do que a figura, ou jururu, como dizemos das galinhas tristes. Apertava ao peito a minha dor taciturna, com uma sensação única, uma coisa que poderia chamar volúpia do aborrecimento. Volúpia do aborrecimento, decora esta expressão, leitor. Guarda-a, examina-a, e se não chegares a entendê-la, podes concluir que ignoras uma das sensações mais sutis desse mundo. E daquele tempo. Às vezes, caçava, outras dormia, outras lia muito. Outras enfim não fazia nada, deixava-me atoar de ideia em ideia, de imaginação em imaginação, como uma borboleta vadia. Ou faminta. As horas iam pingando uma a uma, o sol caía, as sombras da noite velavam a montanha e a cidade. Ninguém me visitava, recomendei expressamente que me deixassem só. 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana inteira passada assim, sem dizer palavra, era bastante para sacudir-me da tijuca fora e restituir-me ao bulício. Com efeito, ao cabo de 7 dias, estava farto da solidão, a dor aplacara, o espírito já se não contentava com o uso da espingarda e dos livros, nem com a vista do arvoredo e do céu. Reagia a mocidade, era preciso viver. Meti no baú o problema da vida e da morte, os hipocondríacos do poeta, as camisas, as meditações, as gravatas, e ia fechá-lo, quando o moleque Prudêncio me disse que uma pessoa do meu conhecimento se mudará na véspera para uma casa roxa, situada 200 passos da nossa. Quem? Nonho talvez não se lembre mais de Eusébia. Lembra-me. É ela? Ela e a filha. Vieram ontem de manhã. Ocorreu-me logo o episódio de 1814, e senti-me vexado. Mas adverti que os acontecimentos tinham me dado razão. Na verdade, fora impossível evitar as relações íntimas do Vilaça com a irmã do sargento Mor, antes mesmo do meu embarque, já se boquejava misteriosamente no nascimento de uma menina. Meu tio João mandou-me dizer depois que o Vilaça, ao morrer, deixará um bom legado a Eusébia, coisa que deu muito que falar em todo o bairro. O próprio tio João, guloso de escândalos, não tratou de outro assunto na carta, aliás de muitas folhas. Tinham-me dado razão os acontecimentos. Ainda porém que mas não dessem, 1814 lá ia longe, e, com ele, a travessura, e o Vilaça, e o beijo da moita, finalmente, nenhumas relações estreitas existiam entre mim e ela. Fiz comigo essa reflexão e acabei de fechar o baú. Nonho não vai visitar sinhá Eusébia? Perguntou-me o Prudêncio. Foi ela quem vestiu o corpo da minha defunta senhora. Lembrei-me que a vira, entre outras senhoras, por ocasião da morte do enterro, ignorava porém que ela houvesse prestado à minha mãe esse derradeiro obséquio. A ponderação do moleque era razoável, eu devia-lhe uma visita, determinei fazê-la imediatamente, e descer. 26. O autor hesita. S. Úbito ouço uma voz, olá, meu rapaz, isto não é vida. Era meu pai, que chegava com 2 propostas. Na algibeira. Sentei-me no baú e recebi-o sem alvoroço. Ele esteve alguns instantes de pé, a olhar para mim, depois estendeu-me a mão com um gesto comovido. Meu filho, conforma-te com a vontade de Deus. Já me conformei, foi a minha resposta, e beijei-lhe a mão. Não tinha almoçado, almoçamos juntos. Nenhum de nós aludiu ao triste motivo da minha reclusão. Uma só vez falamos nisso, de passagem, quando meu pai fez recair a conversa na regência, foi então que aludiu à carta de pêsames que um dos regentes lhe mandara. Trazia a carta consigo, já bastante amarrotada,
talvez por havê-la lido a muitas outras pessoas. Creio haver dito que era de um dos regentes. Leu-ma 2 vezes. Já lhe fui agradecer este sinal de consideração, concluiu meu pai, e acho que deves ir também. Eu. Tu é um homem notável, faz hoje as vezes de imperador. Demais trago comigo uma ideia, um projeto, e sim, digo-te. Tudo, trago 2 projetos, um lugar de deputado e um casamento. Meu pai disse isto com pausa, e não no mesmo tom, mas dando às palavras um jeito e disposição, cujo fim era cavá-las mais profundamente no meu espírito. A proposta, porém, desdizia tanto das minhas sensações últimas, que eu cheguei a entendê-la bem. Meu pai não fraqueou e repetiu-a, encareceu. O lugar e a noiva. Aceitas? Não entendo de política, disse eu depois de um instante. Quanto à noiva, e deixe-me viver como um urso, que sou. Mas os ursos casam-se, replicou ele. Pois traga-me uma ursa. Olhe, a ursa maior. Riu-se meu pai, e depois de rir, tornou a falar sério. Era-me necessária a carreira política, dizia ele, por 20 e tantas razões. Que deduziu com singular volubilidade, ilustrando-as com exemplos de pessoas do nosso conhecimento. Quanto à noiva, bastava que eu a visse, se a visse, iria logo pedi-la ao pai, logo. Sem demora de um dia. Experimentou assim a fascinação, depois a persuasão, depois a intimação. Eu não dava resposta, afiava a ponta de um palito ou fazia bolas de miolo de pão, a sorrir ou a refletir, e, para tudo dizer, nem dócil nem rebelde a proposta. Sentia-me aturdido. Uma parte de mim mesmo dizia que sim. Que uma esposa formosa e uma posição política eram bens dignos de apreço, outra dizia que não, e a morte de minha mãe me aparecia como um exemplo da fragilidade das coisas, das afeições, da família. Não vou daqui sem uma resposta definitiva, disse meu pai. De F imite VA. Repetiu, batendo as sílabas com o dedo. Bebeu o último gole de café, repoltreou-se, e entrou a falar. De tudo, do Senado, da Câmara, da Regência, da Restauração, do Evaristo, de um coche que pretendia comprar, da nossa casa de mata-cavalos. Eu deixava-me estar ao canto da mesa, a escrever desvairadamente num pedaço de papel, com uma ponta de lápis. Traçava uma palavra, uma frase, um verso, um nariz, um triângulo, e repetia-os muitas vezes, sem ordem, ao acaso, assim. Arma virunquicano. Arma virunquicano. Arma virunquicano arma viruncu. Arma virunquicano virunque. Maquinalmente tudo isto, e, não obstante, havia certa lógica. Certa dedução, por exemplo, foi o virunque que me fez chegar ao nome do próprio poeta, por causa da primeira sílaba e a escrever virunque. E sai-me Virgílio, então continuei. Virgílio. Virgílio Virgílio. 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 Meu pai, um pouco despeitado com aquela indiferença, ergueu-se, veio a mim, lançou os olhos ao papel. Virgílio! Exclamou. És tu, meu rapaz, a tua noiva chama-se justamente Virgília. 27. Virgília? Virgília? Mas então era a mesma senhora que alguns anos depois? A mesma era justamente a senhora que em 1869 devia assistir aos meus últimos dias, e que antes, muito antes, teve larga parte nas minhas mais íntimas sensações. Naquele tempo contava apenas uns 15 ou 16 anos, era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça. E, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que lhe coubesse a primazia da beleza, entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha
Os olhos as sardas espinhas, mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita. Fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins secretos da criação. Era isto Virgília, e era clara, muito clara, faceira, ignorante, pueril, cheia de uns ímpetos misteriosos, muita preguiça e alguma devoção, ou talvez medo, creio que medo. Aí tem o leitor, em poucas linhas, o retrato físico e moral da pessoa que devia influir mais tarde na minha vida era aquilo. Com 16 anos. Tu que me leis, se ainda fores viva, quando estas páginas vierem à luz, tu que me leis, Virgília amada, não reparas na diferença entre a linguagem de hoje e a que primeiro empreguei quando te vi. Crei que era tão sincero então como agora. A morte não me tornou rabugento, nem injusto. Mas, dirás tu, como é que podes assim discernir a verdade daquele tempo, e exprimi-la depois de tantos anos? Ah! Indiscreta! Ah! Ignorantona! Mas é isso mesmo que nos faz senhores da terra, é esse poder de restaurar o passado, para tocar a instabilidade das nossas impressões e a vaidade dos nossos afetos. Deixa lá dizer Pascal que o homem é um caniço pensante. Não, é uma errata pensante, isso sim. Cada estação da vida é uma edição, que corrige a anterior, e que será corrigida também, até a edição definitiva, que o editor dá de graça aos vermes.